Olá, meu nome é Caio Álvares Bittencourt. Eu sou estudante do 7º semestre da graduação em Medicina da UNB. Fui orientado pelo professor Dr. José Alfredo Lacerda de Jesus, da Pediatria da UNB, no meu projeto de iniciação científica, que é intitulado Fatores de Risco para a Morte na UTI Neonatal do Hospital Universitário de Brasília. Na introdução, a gente tem que o período neonatal é o intervalo de tempo compreendido entre o nascimento do indivíduo e o momento em que ele completa 28 dias de vida. A morte neonatal é a morte que acontece no período neonatal. Um fator de risco é uma situação ou condição estatisticamente relacionada à maior incidência de algum evento novo, então uma doença, um agravo à saúde, ou própria morte, que é o que a gente analisou nesse trabalho. Aqui no DF, em 2020, ocorreram 16.218 óbitos, com uma taxa de mortalidade de 5,3 por mil habitantes, sendo que desses 16.284 foram neonatais, com uma taxa de mortalidade neonatal de 5,4 para cada 1.000 nascidos vivos. O objetivo desse trabalho, então, foi identificar fatores de risco para a morte entre os pacientes que foram internados na UTI neonatal do Hospital Universitário de Brasília. E aí, para isso, a gente analisou algumas variáveis para ver se elas representavam um fator de risco para a morte neonatal. Foram elas: idade materna, número de gestações, paridade, a ocorrência de morte, prematuridade ou baixo peso ao nascer anterior, o número de consultas pré-natal, em que trimestre foi iniciado esse pré-natal, a existência de alguma comorbidade, uma aminorexia há mais de 18 horas do nascimento, o tipo de parto, o score de Apgar calculado em primeiro e quinto minutos, a idade gestacional, o peso ao nascer, a classificação de peso por idade gestacional DCRN, as intercorrências neonatais, uso de dispositivo, antibiótico terapia, mais especificamente o tempo de antibiótico terapia, e o tempo de permanência na unidade. Da metodologia, foi um estudo observacional, analítico, transversal, de uma amostra de 116 recém-nascidos vivos, que foram todos aqueles admitidos na UTI entre julho de 2018 e fevereiro de 2019. Como foram todos, não houve critério de exclusão. O desfecho primário foi a morte. As variáveis dicotômicas foram analisadas pelo teste exato de Fischer, as contínuas pelo teste T de Student. O nível descritivo analisado foi para P menor do que 0,05. Para fazer essa análise, a gente usou o software da IBM, SPSS Statistics 25. Como resultados, aqui tem todas as variáveis analisadas, foram significativas, foram comorbidade materna, os principais foram hipertensão arterial sistêmica e ocorrência de AVC anterior, com 3 entre os 5 que morreram, a mãe tinha uma dessas comorbidades, e entre os que não morreram, 32 dos 108, com um P de 0,016. O parto cesariano de urgência representou um fator de risco para a morte neonatal, com um nível descritivo de 0,03. O score de Apgar no quinto minuto, com um nível descritivo de 0,003, também foi significativo. Então, a média entre os que morreram foi de 6,8 e a média entre os que sobreviveram foi de 8,26. A classificação do bebê como pequeno para a idade gestacional também foi encontrado por nós como um fator de risco, sendo todos os recém-nascidos que morreram pequenos para a idade gestacional e 31 dos 111 que sobreviveram pequenos para a idade gestacional, com um P de 0,02. Bom, então o que a gente encontrou ao final foi uma frequência de morte neonatal de 4%, especificamente na unidade de terapia intensiva neonatal do HUB, e encontramos como variáveis que representam fator de risco para a morte neonatal um baixo score de Apgar no quinto minuto, a existência de comorbidade materna, parto cesariano de urgência, intercorrências neonatais, sendo a principal síndrome do desconforto respiratório, também conhecida como doença da membrana hialina, e a classificação de peso por idade como PIG. Alguns fatores que esperávamos que fossem ser significativos seriam mãe jovem, com base em estudos tanto nacionais quanto internacionais, seriam mães jovens, baixo número de consultas pré-natais e presença de anomalias congênitas. Tempo de internação também não foi estatisticamente significativo no nosso trabalho, provavelmente em razão do pequeno N que a gente conseguiu alcançar e também da complexidade do serviço. Então, muito obrigado por acessar aqui a minha apresentação e pela sua atenção. Muito obrigado.